Bom, pessoal, continuando nosso assunto, então, de medicamentos pela via intravenosa, né, medicamentos parenterais, a gente estava falando sobre a estrutura, né, estrutura física, sobre as coisas que a farmácia precisa ter, né, sobre a cabine de fluxo laminar, e agora a gente vai entrar mesmo nas propriedades relativas à administração dos medicamentos intravenosos, para depois a gente entrar na parte do por que a gente passa por isso antes. Para a gente entender, né, entender a administração de medicamentos intravenosos vai fazer a gente entender como dilui, por que se escolhem os diluentes para o uso intravenoso e que parâmetros governam isso, né? Então, do mesmo jeito que a gente fez para as sondas, né, a gente vai... É importante a gente entender como os medicamentos podem ser administrados pela via intravenosa para a gente discutir a diluição, né, dessas soluções de preparo dessas misturas endovenosas, certo? Bom, então a gente vai começando a falar, né, dos acessos venosos, né, ou seja, no que isso pode interferir, né, na diluição de medicamentos intravenosos. A gente tem vários acessos, alguns tipos de acesso venoso, é claro que, de novo, esse aqui é um conhecimento que a gente passa um pouco, pega um pouco da enfermagem, né, que quem administra os medicamentos no hospital, e vai traduzir, né, para a gente e tirar para a gente os pontos que interferem na administração dos medicamentos. A gente tem vários tipos de acesso venoso, né, mas didaticamente acho que cabe a gente apresentar os dois principais que se aplicam no hospital, né, até porque os outros são algumas variações desses tipos principais. Quando você vai administrar um medicamento na veia de alguém, você pode lançar mão de veias desde as mais periféricas às mais profundas, né? E existem algumas diferenças, né, em relação a esses acessos. As veias periféricas, né, são aquelas veias que são de calibre pequeno, né, são mais superficiais, né, menos, mais expostas, né, nas camadas mais acessíveis pelas camadas assim, próximas às camadas mais exteriores da pele. E são aqueles acessos mais regulares, né, mais frequentes no hospital, são menos invasivos, né, quando é necessário fazer medicamento intravenoso. Quem aqui já foi na emergência, já foi atendido na emergência, né, é o acesso periférico que se pega, pode ser no dorso da mão, né, na articulação do cotovelo, né, e é funcionado por um enfermeiro, né, naquele momento você precisa de um medicamento intravenoso, né? E essas veias, né, elas são por serem menos calibrosas, com endotélio menos espesso, né, elas têm uma resistência limitada a alguns tipos de estresse, inclusive estresse químico, né? Ou seja, essas veias, né, elas têm limites de tolerância à osmolaridade, né? Ou seja, soluções muito concentradas, né? Se eu diluo pouco alguns medicamentos que eu vou administrar pela via intravenosa em acessos periféricos, eles podem causar dano a essas veias, né? Flebite, né, que são inflamações, né? Enfim, e causar muita dor, mesmo lesão vascular e a perda do acesso. O acesso fica inviável, tem que funcionar outro, né? Então, aí na imagem a gente está vendo, né, os dispositivos que se usam para funcionar esses acessos, certo? E essa é a principal característica deles, né? Eles também não toleram grandes vazões, né? Ou seja, muito volume num espaço de tempo muito curto, né? Que também justamente pela capacitância deles que é menor, né? Então eles são mais fininhos e, enfim, com capacidade de conduzir menos líquido. Então, eles têm esse limite. Isso vai ser muito importante para a gente quando a gente for falar das diluições dos medicamentos. Essa informação vai ser recobrada no futuro, né? Em paralelo a isso, a gente tem um acesso venoso profundo, né? Onde são funcionados, né, veias mais profundas, né? As principais veias que são funcionadas, né, corriqueiramente no hospital, né, são a subclávia, né, a jugular interna e a femoral, né? Ou seja, são veias bem calibrosas,
né, ou seja, mais profundas mesmo, né? O acesso é mais difícil, né? Mas em compensação, elas têm um endotélio bastante espesso, aguentam bastante volume e bastante estresse químico, né? Então, aí a gente pode ver na ilustração aí um catéter profundo inserido na subclávia, né? Então, para efeitos de diluição de medicamentos, né, qual é a grande diferença para a gente, né? Que esse tipo de acesso permite a infusão de soluções de maiores volumes em espaços de tempo curtos, né? Ou seja, mais vazão, né? E também soluções mais concentradas, né? Ou soluções, por exemplo, muito irritantes, né? Existem, por exemplo, quimioterápicos, né? Alguns medicamentos que eles lesam muito, eles têm propriedades irritantes mesmo, até necrosantes, né? Irritantes ou vesicantes, né? Que alguns quimioterápicos são, que eles promovem dano mesmo, né? nas veias, né? E aí você precisa, o acesso venoso periférico, ele mitiga bastante a chance de você ter uma lesão, porque esses vasos suportam mais esses estresses químicos, né? E a principal coisa mais corriqueira assim, desse tipo de acesso venoso, inclusive esse tipo de catéter que a gente está mostrando nessa ilustração, né, principalmente na UTI, porque justamente no suporte, os medicamentos envolvidos no suporte avançado de vida, né, aminas vasoativas, sedação, né, analgesia, é bastante importante que isso seja muito concentrado, né, porque a quantidade de medicamentos diferentes que esse paciente vai usar. E se isso for muito diluído, o aporte de líquidos para esse paciente vai ser muito grande também. Então, concentrar as soluções que vão ser administradas por via intravenosa, né, na UTI é muito crítico, porque imagina que esse paciente também, eventualmente, um paciente crítico com múltiplos sistemas, né, falhando, né, um paciente séptico, né, em choque hipovolêmico, em choque séptico, né, e com perfusão ruim dos órgãos, ele pode estar em insuficiência renal, por exemplo. E aí você não quer aumentar o aporte de líquido dele só de medicamento para piorar mais essa função renal e ele fazer mais edema. Então, esse controle do volume de infusão, né, ele é bastante, do volume total de infusão, concentrando as soluções, ele é muito importante e só é permitido porque se funciona uma veia profunda. Outro exemplo também bastante específico são os próprios vasoconstritores, né? O paciente séptico, né, que faz hipotensão severa, às vezes ele só consegue manter a pressão arterial às custas de noradrenalina, né? Que é o principal, a primeira, depois da ressuscitação volêmica, é a principal amina vasoativa utilizada para manutenção da pressão arterial. Né? E na veia periférica, elas simplesmente colabam as veias periféricas e é impossível infundir, né, nas concentrações que você precisa infundir. Então, para fazer noradrenalina na veia periférica, você tem que diluir bastante, né? E nem sempre vai ser para o que o paciente vai precisar de noradrenalina, não tem como você concentrar mais a solução sem fazer um volume muito grande. Então, noradrenalina para suporte avançado, né, é acesso profundo, indicação de acesso profundo, né? E esse procedimento, ao contrário do acesso periférico, ele é mais arriscado, né? Ele só é feito por médicos, né? Enfim, o catéter é muito grosso, né? É um catéter espesso bastante, e além do risco de infecção de corrente sanguínea, né? Já que é um procedimento mais invasivo, né? Você também aumenta o risco de o paciente fazer uma trombose, porque um corpo estranho bastante grande mesmo fica inserido dentro da veia do paciente, né? Então, o risco de formar um trombo dentro da veia, da veia profunda, é bastante grande. Então, tem esses riscos e benefícios e essas indicações, né? Pacientes que fazem quimioterapia também, muito frequentemente, eles, pela natureza, né? Pelo fato dos quimioterápicos serem agressivos para tecido, irritantes ou vesicantes, também é importante que muitas vezes o paciente precisa de um acesso profundo e existem alguns tipos de catéteres, por exemplo, um pouco diferentes desse, que ficam externos, né?
existem alguns catéteres que são implantáveis no subcutâneo, né, embaixo da pele, e o paciente fica meses com ele e sendo acionado, né, sendo utilizado a cada ciclo de quimioterapia. Mas provavelmente na aula de quimioterápicos a gente vai dar detalhe desse dispositivo. Mas ele conta como um acesso venoso profundo, facilitando a administração dos quimioterápicos e evitando esse tipo de dano vascular para os pacientes, certo? Uma outra grande coisa que permite, né, vocês devem ter visto na outra imagem ali, que permite, que é um ganho do catéter profundo, é a possibilidade de ele ter múltiplos lumens. O que é um lumen do catéter? É como se esse catéter principal tivesse 3 catéteres independentes correndo em paralelo dentro dele, né? Isso aqui é um invólucro, onde esses 3 catéteres estão correndo em paralelo. O que significa isso para a gente, né, que está falando de medicamento? Né? Significa como se eu tivesse 3 acessos venosos, nesse caso do catéter triplo lumen, 3 acessos venosos independentes, né? Ou seja, eu corro menos risco de infundir 2 coisas juntas que sejam incompatíveis fisicoquimicamente, né? E aí a gente está falando de interações e incompatibilidades fisicoquímicas entre 2 soluções intravenosas, né? Então, o catéter profundo tem essa característica também bastante desejável no contexto hospitalar. Você vê, um paciente grave, entubado, né, ele tem pelo menos, por exemplo, noradrenalina para controlar a pressão, fentanil como analgésico opioide, né, permanente pela dor, mesmo pela situação, né, um sedativo, por exemplo, midazolam, né, o propofol, todos eles em infusões contínuas. A gente vai falar depois sobre as infusões contínuas, ou seja, vai ficar os lumens todos ocupados o tempo inteiro, né? E você já imagina, já falei pelo menos 3 coisas aqui, então é inevitável que você infunda medicamentos concomitantemente na UTI, né, num paciente crítico com um catéter desse. Mas pelo menos esses catéteres tenham mais de um lumen, multilumens, para essas infusões serem mais seguras e diminuir esse risco de incompatibilidades, né? Então tem uma outra coisa também bastante interessante, que você pensa, mas aqui na ponta do catéter eles vão se encontrar, né? Esse design assim, ele é tão interessante que eles ainda pensaram nisso, né? Cada ponta desse catéter termina num ponto do catéter. Então você tem o lumen distal, que termina na ponta final. Tem o lumen medial, nesse caso aqui, né, que tem 3, né? Termina mais ou menos no meio. E o proximal, né, que ele termina mais aqui, mais para dentro do catéter. Então até o ponto onde eles terminam é diferente, né? Vamos supor assim, hipoteticamente, que o catéter está esse tanto aqui dentro da veia do paciente. Você tem lá 3 pontos independentes de sair. Então, nem na ponta do catéter os lumens se encontram, né? Então, é um equipamento desenhado bastante pensando em prevenir essas incompatibilidades, né? Aqui mais alguns exemplos, né? Existem catéteres aqui de 5 lumens, né? Você imagina o calibre desse catéter, né? Imagina, por exemplo, o paciente que faz nutrição parenteral, né, total, quando a via de alimentação é exclusivamente parenteral, né? A gente vai ter material sobre isso também, né? Você não tem, a osmolaridade necessariamente vai ser muito alta. Então é impossível você fazer por acesso venoso periférico. Então toda a nutrição parenteral total, né, existe parcial também, ela vai ser feita por acesso venoso profundo. Então você imagina um paciente grave com nutrição parenteral, aminas vasoativas, então polifarmácia em UTI é uma questão bastante complicada e que esses catéteres vêm dar alguma segurança para isso. Aqui exemplo de alguns pontos de inserção, né, uma jugular interna, ali, um catéter de 3 lumens e uma subclave ali com 2 lumens, né? A gente tem também como dispositivos importantes as bombas infusoras. Por quê? Um grande advento, inclusive do ponto de vista farmacológico, né, é uma forma de se manipular a farmacocinética dos fármacos, né, e otimizar efeitos e prevenir toxicidade, é você modular a velocidade de infusão, a velocidade com que o medicamento é injetado na veia, né?
E você tem como fazer isso com os conta-gotas. A gente vai mostrar as buretas, daqui a pouco tem um vídeo aí ilustrando, né? Você tem como fazer isso contando as gotas em gotas por minuto e fazendo um cálculo, uma estimativa de volume por tempo, ou seja, modular a vazão, a velocidade de infusão. Mas você tem esses dispositivos mais tecnológicos hoje em dia, que são as bombas infusoras, que nada mais são do que bombas peristálticas, né? Que elas vão pressionando o equipo, né? Que é uma mangueira, né, de material flexível, né? A mangueira que liga o medicamento ao acesso venoso, né? A gente vai mostrar no vídeo também daqui a pouco. Uma velocidade controlada. Então ela dá muito mais precisão a esse controle da vazão, ao controle da velocidade de infusão, podendo melhorar assim esse controle das doses, né? Do quanto que as doses estão sendo entregues. Você imagina assim um comprimido de liberação, fazendo um paralelo, né? Um comprimido de liberação controlada e uma infusão lenta, ou seja, você vai lentamente entregando medicamento na veia do paciente. Isso você faz pelo controle de infusão com bombas infusoras, né? Aqui, essa do lado direito é uma bomba infusora de UTI, né? Neonatal, que os volumes são muito menores, então você não usa frasco, né, de soro e tal. Eles vêm em seringas, né? Os volumes são tão pequenininhos que eles são em seringas. Então tem esse braço mecânico aqui, que você programa a velocidade que você quer aqui, o volume, enfim, tem algumas formas de programar, a gente vai ver daqui a pouco. E esse braço mecânico vai empurrando o êmbolo na velocidade que você programou, né? Então esses dispositivos são bastante importantes no controle de infusões hoje em dia. Então, aqui agora um vídeo que eu vou apresentar e vou narrando junto, né? Foi mais um vídeo com a colaboração da COEP, né, do nosso hospital universitário, que é a Coordenação de Ensino e Pesquisa da Divisão de Enfermagem, né? Que cedeu esse material para a gente fazer o vídeo e tal, no laboratório deles. E o conteúdo é por minha conta e a narração também, obviamente, por minha conta, certo? Então aqui a gente está vendo, né, o manequim, né, que vocês viram em outro vídeo, no vídeo das sondas, também estava lá. E aí eu estou mostrando aí um acesso venoso periférico hipotético, né, funcionado ou equipo. E aí você vê, né, você já tem aí, né, uma via acessória, ou seja, você tem possibilidade de conectar duas coisas ao mesmo tempo, pelo menos ali. Então, a avaliação das interações físico-químicas é bastante importante. Esse é o controle de vazão, né, que é uma roldana, né, que aperta mais ou menos a mangueira e que pode controlar a velocidade com que as coisas estão infundindo quando você não tem uma bomba infusora, quando não está ligado em bomba, né, que é esse caso aí que a gente está vendo pela bureta, né, que é esse copinho que pinga as gotas. Então, você pode calcular a vazão pelo número de gotas por minuto também. Aí eu estou mostrando o catéter profundo, que a gente já viu na outra imagem, né? Ele sinaliza, ele fica bem identificadinho, né? O lumen proximal e distal, esse é um catéter duplo lumen, tá vendo? Eu dei um close aí, você vê escrito proximal e distal. Tem escrito ali naquela parte marrom, né? É a parte que se dá até um pontinho na pele do paciente, escrito o número de lumens e o comprimento dele, enfim, e outras unidades específicas, né? Então a gente viu o equipo. Esse aí, agora, ela vai montar a bomba infusora. O equipo da bomba infusora é um equipo específico, né? Como vocês podem ver aí. E ele é específico de cada modelo de bomba. Então ela encaixa ali na bomba, né? Para o equipo poder fazer para a bomba poder infundir. Então é um equipo específico, não é qualquer um, né? Ela adapta ali, encaixa e vai ligar a bomba infusora, né? O equipo está ligado, uma ponta no frasco de medicamento e a outra no acesso venoso, né? Agora, ela vai programar... isso é uma outra coisa interessante também. Essas bombas, elas têm alguns sensores, né, para sinalizar em caso de problemas. Esse sensor azul aí em volta da bureta, ele detecta as gotas caindo, porque mesmo quando a bomba está infundindo, né, você ainda tem as gotas caindo. E se para de gotejar, esse sensor alarma. Então ele é um alarme de segurança, caso a infusão pare, né, inadvertidamente, e aí o enfermeiro vai lá ver o que está acontecendo.
Bom, aí ela vai programar a bomba, né? No caso, eu vou mostrar duas programações. Essa é volume e a velocidade, ou seja, está prescrito muitas vezes assim, tantos ml hora, né, mililitros por hora. E aí ela vai e programa, né, bota o volume total e programa também com a velocidade de infusão que está estabelecida. Isso quando a prescrição é por velocidade de infusão. E aí você tem um modo, bom, tá botando para funcionar, né? E aí aparece lá a velocidade programada e a bomba infusora vai administrando, ela faz os cálculos de quanto tempo falta para acabar, com base no volume que você imputou, né? E ela faz esse tipo de controle, certo? Aí agora a gente vai mostrar um outro modo, que é a vazão por volume. Às vezes está prescrito assim, 1000 ml em 24 horas, que é o exemplo que ela vai colocar aí, né? Então, no caso, é o de vazão, novamente, que está entrando aí. Isso é uma coisa importante que eu não cheguei a falar, que é esse modo de segurança também da bomba, né? Quando você infunde medicamento, você pode escolher infundir parenteral ou enteral, porque a dieta enteral também pode ser infundida por essa bomba, né? E aí o que acontece? Quando a infusão é parenteral, você não pode ter ar na linha, né? Senão você vai injetar ar na veia do paciente. Então ela tem um sensor mais sensível para detectar ar na linha. E aí ela alarma, para de infundir e alarma, né? No caso da dieta enteral, como isso não é um problema, né? Esse sensor ele não precisa existir, né? De uma forma tão rigorosa assim, e a infusão não precisa parar se você tiver uma bolha no equipo e tal da dieta enteral, porque não tem problema em injetar alguma bolinha de ar no estômago do paciente, certo? Então, você tem, esse é o vídeo sobre os dispositivos, né? Algumas dessas coisas a gente vai recobrar nos próximos vídeos, onde a gente vai falar da diluição dos medicamentos propriamente dito, mas esses são dispositivos fundamentais para a gente entender como a coisa acontece na prática, né? E o que isso influencia a gente na tomada de decisão das diluições dos medicamentos para uso intravenoso e também na central de diluição na nossa farmácia hospitalar, no nosso trabalho, certo? A gente vai falar um pouco de farmacologia, tem fisicoquímica envolvido também, compatibilidade, tem tudo isso que a gente vai levar em conta e mais essas variáveis que a gente tem, que é o tipo de acesso venoso e a bomba infusora, ok? É isso, vamos seguindo. Um abraço.